Oi, gente! Então, continuando a falar sobre a educação inclusiva, agora falando sobre os tipos de deficiência. Bom, nós temos o tipo de deficiência visual, que ela pode ser dividida de duas formas, como cegueira ou baixa visão. A cegueira é quando você tem a perda total da visão e a baixa visão é quando você tem uma alteração nela. E, sim, uma alteração que não dê para consertar, vamos dizer assim, para remediar com o uso de algo auxiliar, seja óculos, lente, enfim. É quando é prejudicado de forma maior, né? Você não consegue ver o todo, enfim. E a deficiência visual, ela acaba influenciando no desenvolvimento, porque a maioria das informações que a gente recebe pela visão. Então, você acaba tendo, né, ali uma influência no desenvolvimento motor, na fala, no seu desenvolvimento social, cognitivo. Então, a deficiência visual, ela acaba acarretando todos um monte de outros problemas para o indivíduo. Depois nós temos a deficiência auditiva, né, que seria ali a surdez, que ela também traz um atraso no desenvolvimento da linguagem, no desenvolvimento social, psíquico, educacional. E naqueles níveis mais elevados, né, nos graus mais elevados de surdez, no ensino, no dia a dia, ela vai precisar recorrer ao uso da Libra, né, que é a linguagem da pessoa surda. A deficiência física seria, né, o próximo, ele está relacionado à perda na capacidade motora. E aí ela pode ser total ou parcial. Então, essa deficiência motora, né, que seria a deficiência física, ela pode ser paresia, que seria a paralisia parcial, né, de uma ou mais partes, ou a plegia, que seria a paralisia total, ou total de um membro, mas assim, por exemplo, a mão direita, então seria a paralisação total desse único membro, ou total. E tem a deficiência intelectual, que aí ela está relacionada com a dificuldade de realizar atividades que acabam sendo comum para a maioria das pessoas. As atividades ali do dia a dia, como de higiene pessoal, enfim. E tem também uma dificuldade ali em compreender algumas coisas. Então, ela tem dificuldade em compreender e aprender ali algumas questões. Para se identificar essa deficiência intelectual, hoje ainda é usado os testes de QI. O teste de QI, ele quantifica, ele atribui um número, né, à inteligência. Mas assim, a inteligência é um construto muito complexo para ser atribuído a um número. Então, precisaria ser avaliado de uma forma mais abrangente essa questão da deficiência intelectual. E aí tem os transtornos globais de desenvolvimento, que é o TGD, né, que ele é bem mais complexo, ele pode envolver outros transtornos. E para ser, né, diagnosticado com TGD, a criança precisa ter apresentado sintomas antes dos 5 anos. Ela tem uma dificuldade de interação social, alteração nos padrões de comunicação, os seus interesses são muito restritos e as causas, alguns atribuem a causa orgânica, outros de estruturação psíquica, alguns a ambos. E o TGD ele sofreu uma alteração na nomenclatura, né, que virou o TEA, que é o transtorno de espectro autista, e o diagnóstico envolve dois aspectos, né, uma alteração na comunicação social e uma alteração no comportamento. Então, para o transtorno de espectro autista, né, se ele é diagnosticado precocemente, se existe uma intervenção precocemente, pode acontecer uma reprogramação do cérebro, que está ligado à neuroplasticidade, né? Então você consegue diminuir esses sintomas, a pessoa consegue atingir um nível mais alto de desenvolvimento. E a escola especial, muitas vezes, nesse caso, ela acaba gerando mais estresse, né? Porque a criança ela fica sem a aprendizagem do social, do convívio social.
E fora que existe aquela questão do neurônio espelho, né? Que é quando a criança ela registra o comportamento do outro, ela repete o comportamento do outro. Então, às vezes, ao invés de ela apresentar melhor, ela acaba, né, adquirindo ainda os hábitos, né, dos demais. Então, a criança que tem ali o transtorno de espectro autista, ela consegue se desenvolver mais, porque ela vai precisar ali da interação social para aprender a parte social e até alguns comportamentos que ela acaba espelhando. O convívio social ali numa escola regular pode ser muito mais agregador a essa criança do que estudar numa escola especial, que vai gerar mais estresse. E existem aquelas crianças que têm altas habilidades. As altas habilidades estão relacionadas, né, a uma elevada potência de aptidão, de talento, de habilidades. Então são aquelas crianças que acabam tendo essa potencialidade, né? E elas também muitas vezes acabam sendo, né, excluídas ali porque ela tá mais evoluída do que o restante da turma ou algo assim. E ela acaba perdendo muito também, né, no convívio social, aprendizagem, enfim. Então, existe, né, o atendimento educacional especial, que é o AEE, que ele tem que ser oferecido de forma complementar, né? Então, não é para ele substituir o ensino regular, ele é para complementar o ensino regular. Então, ele vai dar um suporte, né, elaborando materiais, né, com estratégias específicas, pedagógicas, tal. E como não substitui o ensino regular, ele precisa ser feito em turno alternado. Então, por exemplo, a criança estuda de manhã no ensino regular e à tarde ela frequenta, de repente, ali um atendimento especializado, né, de educação especial. E aí o diagnóstico para poder, né, ser enquadrado, né, nesse atendimento educacional especial, ele é feito a partir, né, de uma avaliação do estudo de caso daquela criança. Então, precisa reconhecer as características especiais daquela criança e aí construir, né, diferentes estratégias pedagógicas. Esse atendimento educacional especializado, ele é previsto, né, num decreto, o decreto 6571/08, que diz que ele tem que ser prestado de forma complementar. Bom, então sobre os tipos de deficiência, né, e o atendimento a essas diferentes deficiências, é um pouco disso. E então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!